dia, amados, bom dia, queridos. Mais uma vez estudando a palavra de Deus, hoje com uma carta bem pequenininha de Paulo. A carta de Paulo a Filemon. Filemon era um homem de posses, ele tinha alguns servos, né? E ele resolveu em algum momento fundar uma igreja, né? Abrir uma igreja e cuidar dela. Acontece que essa carta, ela tem algumas palavras-chave. Ela fala sobre reconciliação, ela fala sobre koinonia, que é algo como parceria, e fala sobre... É uma carta que, especialmente, ela não fala sobre Jesus e sobre a graça, mas Paulo aqui, ele assume meio que um papel de Cristo, quando ele se coloca entre um e outro. Quando ele intercede por Onésimo a Filemon e quando ele diz que pagaria qualquer dívida. Paulo aqui, a partir do verso 6, ele faz alguns elogios, né, a Filemon, e ele fala também dessa comunhão, né, que tem como palavra koinonia. E ele diz assim: oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria, consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Essa carta de Paulo a Filemon foi escrita da prisão, né? Dentre as muitas vezes que Paulo foi preso. E voltando para o contexto, para que possamos entender melhor, Filemon era o senhor, Onésimo era um dos servos de Filemon. Em algum momento, Onésimo veio ou a defraudar ou fugiu, não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei que em algum momento Onésimo foge de Filemon por algo que ele fez, algo errado que ele fez. E talvez Filemon tenha mandado perseguir, procurar, porque ele tinha direito, ele era senhor, e Onésimo, por sua vez, correu e se refugiou junto a Paulo, pedindo socorro. E Paulo, ousadamente, prega o evangelho para Onésimo, que vem a se converter. E, mais uma vez, ousadamente, ele fala a Filemon. O que acontece é que Paulo adota Onésimo como mais um filho espiritual dele, né? Tem muito carinho por Onésimo, porém, sabendo que ele é servo de Filemon, ele faz um pedido ousado a Filemon que o aceite de volta, mas não mais como servo, mas agora como irmão. E agora é aquilo que eu falei. Paulo, ele não menciona nessa carta, especialmente, a graça de Cristo. Não sei se foi propositalmente, mas se você olha a carta, se você lê, e eu espero que você acompanhe comigo essa leitura na sua Bíblia, ele assume aqui um papel de como se fosse um Cristo, né? Vamos dizer assim. Ele aqui é totalmente servo de Cristo, sendo submisso e imitador do Senhor Jesus Cristo. Ele pede que Filemon aceite Onésimo de volta, e ele diz mais, se você considera companheiro, receba ele como receberia a mim, e se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso, eu pagarei. Então, aqui ele não só intercede por Onésimo, por outra pessoa, como ele se dispõe a pagar não pelo pecado, mas se Onésimo causou algum prejuízo, ele está disposto, Paulo está disposto a pagar por algo que nem foi ele que fez, né? Nem foi que defraudou ou fez alguma dívida, coisa do tipo. Então, Paulo, além de servir aqui como intercessor, ele também está pagando uma dívida que não é dele. Veja que interessante. E aqui ele diz assim, ainda no verso 20, diz: reanime o meu coração em Cristo. Vemos aqui uma fé viva, uma fé que não só fala, não são apenas palavras, é uma fé que acontece. Então, que nós também podemos ter uma fé operante, uma fé viva, uma fé que não vive só de palavras, só de eu vou, mas uma fé que realmente vai aonde tem que ir. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, de todos vocês. Amém.